Oi meninas, tudo bem? Boa tarde, hoje não é boa noite. Olha, se depois das 18 já pode dizer boa noite, né? Só tô esperando o Dr. Marcelo Di Martino entrar pra gente dar início à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre mastopexia e renúvio. Quer dizer, é mastopexia e renúvio. Oi Fer, tudo bem? Um beijo pra você. Oi Cami, tudo bem? A Cami é minha seguidora bem antiga, né, Cami? Ela operou com o Felipe Massinhan, ela é muito querida. Oi, Mai, tudo bem? Oi, Vi. Oi, Jo, tudo bem? Oi, Isa, boa tarde. Boa noite, Isabelle. Beth. Oi, JK. Oi, pessoal da JK. Boa noite, Sandra. Boa noite, Nelly. Boa noite, Cris. Nossa, quanto boa noite. Eu tô falando boa noite, né, gente? Mas é oi que vocês estão mandando. Me empolguei aqui. Com tantos ois aí. Oi, Kits. Ah, obrigada, Jo. É diferente, né? Paranaense, meio do interior do Paraná também. Oi, Bru, tudo bem? Eu acabei de enviar a solicitação para você para participar da live. Vê se você consegue aceitar aí. Oi, Isa, muito obrigada. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bem com você, Mari? Tudo bem? Quanto tempo, né? Desde a nossa última live lá. Tomara que hoje a live não caia, né? Porque a Hoje nossa live sempre cai, né? vai dar certo, se Deus quiser, Mari. Vamos lá. Amém! Para quem não conhece, sou o doutor Marcelo Di Martino. Muita gente acha que a gente é irmão, né? Que a gente é parente, porque a gente é muito parecido, né? Em todas as É, lives que a gente faz, o pessoal comenta, né? Mas o- então, doutor Marcelo, queria agradecer, né, por ter aceito participar dessa live, né? O doutor é um dos primeiros plásticos que eu conheci, né, aqui no Instagram, um dos meus primeiros amigos, né, da cirurgia plástica. acho, E semana que vem eu vou ter o prazer de conhecer o doutor pessoalmente também, né, que vem pro curso do doutor Adel aqui, né, para fazer sobre a mastopexia em L, né, para oferecer mais uma técnica para as suas pacientes. vamos ver se é verdade esse negócio do L mesmo, né, Mari? Eu acho que é, pelo que eu vejo. É sim, é sim. A gente, na verdade, é assim, o L eu já faço L em alguns casos de mamas menores, né? Mas o Adel, ele faz L para todo tipo de mama, mama grande, mama pequena, e vamos lá ver o que que é realmente, como que ele faz a técnica. É um cara de extrema competência, um cara muito bom, que eu tenho assim, um respeito muito grande. Então, na semana que vem, a gente vai para o curso e aproveita e a gente vai se conhecer pessoalmente, né, Maria? Exatamente, daqui uma semana, né? Próxima quinta já É tá aí, né? Um pulo, passa voando. Eu fiquei verdade. tão feliz quando eu vi o nome do doutor lá na lista. Eu falei, ai, é o doutor Marcelo de Martino, eu conheço ele, né? Fiquei muito feliz. Que legal, Maria. Mas então, eu queria que o doutor se apresentasse para as seguidoras, né? Sobre sua formação, de onde que o doutor é. Então, meu nome é Dr. Marcelo Di Martino, eu sou médico cirurgião plástico aqui na cidade de São Paulo, capital. Fiz a minha formação na Escola Paulista de Medicina, em cirurgia plástica. Já tenho hoje de consultório 17 anos, praticamente, já de cirurgia plástica, 22 anos de formado. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sou membro da BAPS agora, né? A BAPS, a Sim, nova sociedade aí que acabou sendo criada. Uma sociedade realmente que veio para transformar o ensino e a cabeça do cirurgião plástico. Hoje acho que a maior parte dos cirurgiões que fazem live com você são membros da BAPS também, né? sim. E assim, atuo sempre fiz tipo de cirurgia plástica, sempre gostei muito de fazer cirurgia de nariz, de cirurgia de abdômen, lipo, mama, mas de 2 anos para cá, o meu foco é só cirurgias mamárias e cirurgia de contorno corporal. Eu abandonei os outros tipos de cirurgia, porque realmente, como quem acompanha a cirurgia plástica sabe que de mês em mês sai novidades sobre cada tipo de cirurgia, e você querer entregar 100% de qualidade em todas as cirurgias, isso é impossível. Hoje é impossível. Com a rapidez da informação,
Hoje, uma técnica nova, antes de sair publicada numa revista americana, a gente já está fazendo essa técnica há 6 meses, né? Exatamente. Então, assim, como a informação é muito rápida, hoje a gente tem grupos, né, de cirurgiões plásticos, só cirurgiões de mama, só cirurgiões de Renuvion, só cirurgiões de nariz. Então, a troca de informação hoje é muito rápida. E para oferecer realmente 100% de qualidade, 100% de tudo aquilo que está sendo feito de mais novo em cada cirurgia, hoje eu faço só contorno corporal e cirurgias mamárias. E atuei muito tempo como cirurgião de reconstrução mamária pós-câncer, fiz durante 12 anos em um hospital aqui em São Paulo, um hospital grande, que era o Pérola Byton. Lá a gente fazia 5 reconstruções mamárias por dia, né? Então, atuei durante Nossa. anos como na equipe de cirurgia plástica reparadora e hoje atuo só realmente na clínica privada, na clínica particular, que é aqui em São Paulo, capital. Uhum. Então é isso, muito obrigada. Eu vou dar início às perguntas. Lembrando que vocês podem enviar pelos comentários as perguntas. E quem quiser mais descrição, dá para mandar pela caixinha de perguntas, onde tem uma interrogação. O tema da nossa live é Renuvion e mastopexia. Então, vamos lá. Qual que é a diferença da cirurgia mamária de hoje, né? A mastopexia que você faz hoje para a mastopexia que você fazia antigamente? Você faz mais dual plane, subglandular, submuscular total? O que você entrega para os seus pacientes? Eu falo assim, a paciente que passou comigo há 2 anos atrás e a que passa comigo hoje, realmente a indicação da técnica para mastopexia mudou completamente. Então, isso veio com a pandemia, principalmente, que foi criado vários grupos de cirurgiões plásticos, a gente teve mais tempo de estudar e trocar ideia. Então, começou, né, há mais ou menos uns 2 anos atrás, com a técnica do Ono, que é a técnica da alça muscular. Então, antigamente, a gente fazia praticamente todos os casos de mastopexia com a prótese atrás da glândula. Porque, na verdade, se fazia atrás do músculo, mas a gente não encontrava uma maneira adequada de conseguir estabilizar essa prótese e estabilizar a glândula que estava na frente da prótese. Então, de 2 anos para cá, a técnica da alça muscular, que é uma técnica que a gente coloca a prótese por baixo do músculo, e esse músculo ele vai sustentar a prótese lateralmente e inferiormente. Então, com isso, a paciente deita, a prótese ela não vai escorrer para a lateral, porque a alça muscular vai estar segurando. E a gente consegue um suporte maior para esse implante. E o que fazer com a glândula? A glândula, a gente precisa diminuir a glândula mamária da paciente para ela não escorregar na frente do implante. Eu gosto bastante de mostrar desenho aqui, Maria. Eu sempre tenho as coisas separadas aqui. Eu vou virar a câmera porque eu gosto de mostrar isso aqui. Ó. Uhum. Deixa eu virar a câmera sem fazer... E... Então, ó, a técnica da alça muscular... Então, é uma técnica que a gente coloca, ó, a prótese, ela vai atrás do músculo peitoral. Aqui é uma alça de músculo, ó, que segura a prótese lateralmente. Olha como era o dual plane, quando a gente fazia atrás do músculo. O dual plane não tem a alça de músculo aqui na lateral. A alça muscular tem, ó. Então, essa era a técnica que se fazia antigamente em mastopexia. Dual plane a gente usa muito em mamoplastia de aumento, sem ser a mastopexia. E a alça muscular é essa alça de músculo. E além disso, o que é o sutiã interno? Todo mundo confunde alça muscular com sutiã interno. Sutiã interno é um reforço no sulco da mama para deixar como se fosse um aro de sutiã, para deixar essa prótese mais estável aqui na parte inferior e ela não escorregar em direção ao abdômen. Então isso é o que ajudou a gente a estabilizar melhor o implante. Alça muscular mais sutiã interno. Então, isso foi o que mudou na cirurgia plástica mamária nesses últimos anos, né? Antigamente, a gente podia colocar a prótese atrás do músculo, porque as próteses tinham uma textura. Elas eram mais texturizadas, elas colavam mais na glândula. Então, aqui vocês têm uma prótese com textura e aqui uma prótese com nanotextura, né? Quem acompanha aí muita página de cirurgia plástica acaba ouvindo falar em algumas doenças do silicone, que é linfoma anaplásico, síndrome ásia,
doença do silicone, e elas estão relacionadas à textura do implante. Então, quanto mais rugoso for o implante, maior é a reação inflamatória que o corpo gera, né? Então, por exemplo, uma prótese dessa daqui, você já ouviu falar, né, Mari? Poliuretano. Essa prótese, ela parece um veludo, né? Essa prótese, ela gruda na glândula, é a prótese que dá mais estabilidade. Essa prótese, ela quase não vai mexer, mas ela dá estabilidade às custas do quê? De uma reação inflamatória maior. Ela inflama mais. Consequentemente, ela pode desenvolver reações imunológicas com uma frequência maior do que essa que tem nanotextura, ela é praticamente lisa. Então, essa prótese, a vantagem dela é que ela dá menos inflamação, mas, por outro lado, ela fere menos. Então, se eu colocar uma prótese dessa, por exemplo, atrás da glândula, a chance dessa prótese virar é muito grande. Então, quando começou a usar esse tipo de implante aqui no Brasil, todo mundo criticava. Nossa, implante da Motiva é ruim. Implante Sim. rosa. Deve ter muita paciente, algumas pessoas assistindo que tem Motiva, minha prótese virou. Porque realmente, quando começou esse tipo de implante no Brasil, ninguém sabia trabalhar com prótese lisa. Colocava Tava atrás da acostumado com o poliuretano, com a textura, né? textura, a prótese grudava e estava tudo certo. Então, esse tipo de implante hoje, que tem sido cada vez mais comercializado no mundo todo, né? Porque ele gera menos reação inflamatória, mas, por outro lado, ele é menos estável. Então, para usar microtextura, tem que fazer sutiã interno, alça muscular, deixar essa prótese bem fixa para ela não ter risco de movimentar. Tá? Maria, eu vou mostrar só um negocinho aqui que eu acho interessante. Eu mostro para as pacientes que passam em consulta comigo, para elas terem uma ideia, a diferença da... Eu vou desativar os comentários, então, para ficar melhor a visualização. Olha que bacana isso aqui, ó. Aqui eu tenho duas próteses que eu tirei de paciente, ó. Essa aqui é uma prótese de poliuretano e aqui uma prótese de nanotextura. Então, olha a diferença. Tá bem fininha, né? Bem fininha. Mas olha aqui o quanto gruda essa daqui. Essa é poliuretano. Olha o quanto ela gruda na cápsula, ó. Então aqui eu tô soltando a cápsula da prótese. Depois me envia esse vídeo para eu postar? Envio. Tá? Ó, poliuretano. Então ela gruda bastante no implante. O implante, ó, mesmo depois de 14 anos, estava íntegro, não tinha problema com o implante. Isso aqui foi a cápsula mais grossa, mais espessa que formou ao redor do poliuretano. E aqui uma nanotextura. Olha a diferença da nanotextura. Ela praticamente não gruda na cápsula, ó. Tá vendo? Então gera menos reação inflamatória, gera mais reação inflamatória. Nossa. E eu vou fazer uma pergunta, né? Que você comentou ali sobre a alça muscular, né? No caso, a alça muscular que evita que a prótese lateralize? Então tem duas coisas que evitam com que ela lateralize. A alça muscular, que é... Eu vou pegar de novo aqui, ó, para te mostrar. Então, o paciente que às vezes colocava a prótese atrás do músculo, mesmo assim a prótese lateralizava. Por quê? Porque dual plane você não tem sustentação lateral, ó. Na alça muscular você tem sustentação lateral. É isso que segura para a prótese não lateralizar, tá? E outra coisa que segura bastante o implante para não deixar o implante lateralizar é a técnica do Thiago lá, que é o grip plane, né? Você já ouviu falar no grip, né? Levanta o músculo peitoral, você levanta o outro músculo menor, que é o peitoral menor. Isso cria também uma instabilidade, um paredão na lateral para a prótese não lateralizar. Então, o melhor seria fazer a alça, fazer o grip e o sutiã interno. Aí a prótese fica realmente bem estável. Tá? Estável. Mas mesmo assim, né, a gente que usa bastante prótese lisa percebe que existem algumas pacientes que mesmo fazendo tudo isso, ainda tem algum grau de instabilidade. Por quê? Questão ligamentar. Cirurgia secundária, então, quando uma paciente vai trocar a prótese, pior ainda. Ela tem prótese que ficou lá em cima do músculo. Sua prótese está em cima do músculo, não tá? A minha? Ela tá em dual plane. Mas eu não sei como tá esse dual plane. O dual ele tem vários tipos, né? Você não sabe onde está o nível da musculatura. É tipo 1, 2, 3.
Então, quando a prótese, que o paciente que tem prótese atrás da glândula, por exemplo, a prótese está apoiada no músculo lá durante anos e anos. Vamos supor que ficou 10 anos apoiado em cima da musculatura. Quando você vai tirar essa prótese para colocar ela embaixo do músculo, esse músculo já está bem mais fino. Porque durante anos ele sofreu um processo de atrofia pelo peso da prótese que estava em cima dele. Por isso, a área é mais difícil. O músculo não tem tanta estabilidade quanto o músculo que nunca foi mexido. Entendeu? Então, cirurgias secundárias realmente são cirurgias mais complexas e que exigem um cuidado ainda maior. Eu ainda uso textura, em próteses em cirurgias secundárias, porque capacidade menor Tem de uma estabilidade. cortadinha no vídeo ali, quando você falou que você usa mais em cirurgia, Em prótese cirurgia texturizada, secundária. secundária, porque eu sei que o músculo vai estar menos estável. E você acaba usando até um poliuretano nessas Então, secundárias, às vezes, ou jamais? poliuretano embaixo do músculo tem uma situação só, quando o músculo rasga. Aí tem que usar poliuretano. Né? Nossa, que medo, eu fico pensando, né? Porque você não sabe como que tá a coisa de que for mexer, né? Vai que precisa. Por exemplo, quem tem prótese embaixo do músculo é mais tranquilo. Você, mesmo que você vai fazer uma troca futura, uma mastopexia, você mantém a prótese ali. Você não precisa ter nessa musculatura. Agora, quem tem a prótese em cima do músculo e quer passar para baixo do músculo, aí a cirurgia fica mais complexa realmente. E pode ser reconstruído esse músculo ou não tem como? Uma vez destruído, Esse que rasga é um caos. A gente fala dar ponto em músculo é igual dar ponto em gelatina. O músculo, uma vez que você coloca a prótese, ele rasgou, para a gente recompor esse músculo, então o que a gente tem feito hoje, né? A gente usa a própria cápsula da paciente, se a cápsula não estiver doente da prótese antiga, e a gente faz como se fosse um PET, um manchão, um enxerto, para poder suturar esse músculo e tampar aquele buraco, aquele rasgo que foi feito com a colocação da prótese. Entendi. Eu ia fazer mais uma pergunta relacionada a isso. Eu acabei esquecendo aqui porque eu li um comentário. Eu só vou fazer. Ah, eu lembrei aqui, né? E pode ser feito um dual plane. Ah, não, eu lembrei que é que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte: o certo é você escolher bem o cirurgião e a tua cirurgia, a primeira cirurgia, né? É acertar na cirurgia primária. Porque a partir da secundária fica difícil, terciária, né? Quaternária. Eu conheço meninas, né, que já estão, tipo, na terceira cirurgia. E para uma quarta cirurgia, como que tá essa mama, né? Quanto mais mexe, pior é. Então é bom você sempre saber escolher o cirurgião plástico, estudar a técnica, entender por que o cirurgião plástico tá preferindo próteses menores. Para mim isso dói, porque eu gosto de prótese grande, né? Mas, né, você tem que entender que a tendência atual é para te dar mais estabilidade, né? Tanto na qualidade da tua pele, quanto no resultado a longo prazo. Então, você imagina só, você quer fazer uma alça muscular. Hoje eu tenho um limite para alça muscular, que é 315. Se eu tentar colocar mais que 315, eu sei que vai romper a alça. Vai tirar a estabilidade. Aí o que adianta? Você ter uma prótese maior e tirei toda a estabilidade. 330 é o limite, assim, que eu já coloquei. Mas hoje a gente tenta fazer o quê? Subir, a gente fala o footprint da mama, que é subir o local onde essa mama vai se implantar. Porque com isso a gente consegue usar prótese menor e ter mais colo. Antigamente se fazia incisões mais baixas e colocava a prótese mais baixa, tinha que ter um volume maior para poder chegar até o colo. Sim. Então a gente muda, tenta deixar o suco da mama mais alto, prótese menor. E prótese menor quanto? 250, 270, evitar ultrapassar os 300. Em alguns casos a gente ultrapassa ainda, mas evitar, porque quanto maior o peso, mais instabilidade vai gerar para sua mama. E no caso da paciente, que a mama dela vai seguir o formato que ela já tem de mama, ou ela pode ser modificada? Então, aí vai depender da quantidade de glândula mamária que a paciente tem. Então, às vezes eu vou colocar uma prótese de 250 e eu tiro 300 gramas de mama. Às vezes eu vou colocar uma prótese de 270 e tiro 100 gramas de mama. Então, a espessura que a gente vai deixar... Eu vou mostrar uma foto aqui meio trash, vai. Vamos ver aqui, ó. Eu vou desativar os comentários e eu já volto com os comentários.
Ó, vou mostrar uma foto trash aqui que eu mostro para as pacientes que vão fazer cirurgia, para elas entenderem o que, que é feito. Para mostrar que cirurgia de mama não é cirurgia fácil, né? São cirurgias complexas, ó. Então aqui eu tenho músculo peitoral, a prótese está aqui embaixo, ó, coberta por toda a musculatura, tá? Aqui está a alça, ó. E aqui eu esvaziei toda a glândula mamária. Agora eu vou montar essa mama em cima dessa prótese que já está estável. Olha aqui essa daqui, ó. Vamos ver se... Olha o que a gente faz com a mama na cirurgia. Ó a Nossa, prótese, fica ó. totalmente fechadinha, né? Olha, a prótese Que totalmente... bonitinho. É. Uma bolinha ali. Agora a areola vai ser tracionada lá para cima, para o ponto ideal, né? Uhum. E... Então essa daqui foi uma cirurgia que eu fiz numa senhora de 65 anos, que ela quis colocar silicone, né? E coloquei uma prótese de 200, ó. A prótese de 200 está envolvida pelo músculo. Então, com esse tamanho de prótese, eu consegui dar um colo bem redondinho para ela, mas a mama é completamente destruída, ó. Aham. E daí, no caso, aquela pele que tá ali, é aquele vermelhinho, né? Não sei o que é o nome. É gordura, aquilo ali, né? Aquela... O que está em cima do músculo, o que está em cima da prótese é o músculo. Então, aqui, ó. Isso aqui tudo é músculo, esse em volta da areola? Isso aqui, não. Isso aqui é músculo, Ah, sim, sim. tá? Isso Não, aqui, que mas tá tudo aqui, é gordura e glândula. Ó, Ah, tá. gordura. Aqui tem um pouco de glândula. É glândula misturada com gordura, ó. É isso que está cobrindo a prótese. E no caso, essa gordura vai ser retirada ou só vai ser fechada, mano? Já tirei, ó. Tirei Ah, toda já essa tirou? gordura, né? Agora essa pele que vai vir por cima da mama, ó. A prótese já está estável. Agora eu vou vir com essa pele aqui por cima. Vou E vai juntar costurando na e vou areola, é e isso? a areola vai ser tracionada para esse ponto aqui de cima, ó. Tá? Esse ponto vai juntar com esse, que vai juntar aqui embaixo, ó. Ó o colo já formando. Então aí essa cicatriz é uma cicatriz que vai ficar no sulco, uma cicatriz vertical e uma ao redor da areola, né? Agora eu vou voltar aqui que fizeram várias perguntas no caso. Gostaria de saber qual a indicação para quem vai fazer retirada de pele. Se a prótese fica melhor por baixo ou por cima do músculo. Então é isso que a gente acabou de conversar. Então quando você coloca uma prótese atrás da glândula, eu falo assim, ó, as pacientes nunca podem julgar o resultado de uma cirurgia pelo que termina na mesa de cirurgia. Então esse negócio de às vezes eu quando termino a cirurgia eu fotografo e mando para a paciente. Mas eu deixo claro que não é daquele jeito que a mama vai ficar. A mama termina de um jeito, termina linda. Seja ela embaixo do músculo, embaixo da glândula, ela termina linda. Agora o problema são os meses que vão vir na sequência. Como que essa prótese vai estabilizar? Então quando você coloca a prótese atrás da glândula, o que vai segurar o peso dessa prótese que está atrás da glândula mamária? É a pele. Se você tiver uma pele flácida, uma pele fina, a mama sai da cirurgia super montadinha, só que esse peso vai tracionando essa pele para baixo. Quando você coloca atrás do músculo, o que vai segurar o peso da prótese é a musculatura, que é uma estrutura muito mais forte e resistente do que a glândula mamária, do que a pele. Então aqui a gente tem uma estabilidade maior. O grande problema que sempre teve de colocar prótese atrás do músculo, qual é? Essa glândula que fica na frente. Porque a prótese é estável, mas a glândula está escorregando na frente do implante. E aí pode dar aquele sinal chamado waterfall, né? Que é prótese fica, mama vai. Esse era o grande problema da prótese submuscular. Então, por isso que hoje a gente esvazia essa glândula mamária para ela não escorregar na frente do implante ao longo do tempo. Tá? Então, mas qual que é o problema dessa cirurgia? Ah, doutor, eu quero fazer essa cirurgia aí de colocar atrás do músculo, mas eu nunca amamentei. Eu quero amamentar. Não, tirando a glândula mamária, a tua capacidade de amamentação vai ser muito menor. Então, mulheres muito jovens que querem fazer a técnica da alça muscular, duas opções. Elas têm que ter a ciência de que elas vão ter alteração durante a amamentação, vai ter uma dificuldade. E mulheres que já amamentaram, que não vão ter mais filho, aí ok, tira a glândula mamária. E aí a gente tem uma vantagem, que é a cirurgia citoredutora chamada, a gente está reduzindo a glândula
eu estou diminuindo o risco de câncer de mama futuro dessas pacientes. Como que é o nome? É citorredução, você está reduzindo as células de glandulares, né? Então, quando você faz a alça muscular, a gente está reduzindo a glândula mamária e isso previne, diminui o risco de câncer de mama futuro. Então, quanto menor a mama, menos chance de câncer. Então, por exemplo, tem uma mama lá enorme. Se você reduzir 80% a glândula mamária, você está basicamente reduzindo em 80% a chance dessa paciente ter alguma alteração nas glândulas, né, câncer de mama futuro. Então, nossa, que maravilha isso! Hã? Que maravilha isso! Eu sabia da mastectomia, né, que a Angelina Jolie fez, né? Então, mas no aí... caso, ela não precisava ter retirado toda a mama. É que, né, tem uma história por trás, né, da mãe dela e tal. A Jolie é assim, é diferente, é uma cirurgia um pouco mais agressiva. Quando a gente Sim. faz a alça muscular, a gente deixa mais ou menos uma espessura de 2 centímetros de tecido gorduroso e glândula. Essa é a espessura que a gente deixa de mama. No caso da adenectomia, que foi o que a Angelina Jolie fez, deixa mais fino, deixa 1 centímetro, meio centímetro. É uma cirurgia mais agressiva, né? Uhum. Abre uma mama, tem 5 centímetros de espessura. Aí eu tiro 3 e deixo só 2 de espessura. Então eu tirei bastante glândula mamária. Entende? Uhum, entendi. Nossa, mas eu adorei essa parte, né? Porque as mulheres, né, a gente se preocupa, né? Câncer, no geral, é algo que assusta. Mas o câncer de mama é algo que mexe muito com a autoestima feminina, né? Então, se você tem como evitar através de uma cirurgia assim, né? Simples, e ainda vai ficar mais bonita, por que não? Né? Por quê? Porque nada como... A mama natural, ela é bonita. Eu, particularmente, eu acho bonita todos os tipos de mama, né? Sempre achei desde criancinha, acho lindo, peitão natural, assim, eu acho lindo, né? Mas hoje em dia, pra brasileira, ela ama um peitinho aqui em cima, empinadinho, e não precisa ser grande. Na Sim. medida, né? Ou pequeno ou proporcional, não grande, né? Hoje mudou realmente esse conceito, né? Acho que cada vez as próteses estão sendo menores, agora voltando a próteses menores, mas menor a ponto de deixar um colo, fazer o complemento da cirurgia com gordura, é uma coisa que a gente faz muito hoje. Então, às vezes, usar uma prótese um pouquinho menor e aí complementar o tamanho dessa mama com a própria gordura da paciente, né? Que é a mamoplastia híbrida, né? Então, isso tem... Aqui vem uma pergunta bem interessante. Perguntaram se pode ser feito dual plane invertido para o colo ficar mais marcado em cima. Ó, dual plane invertido não existe. Dual plane, assim, o que talvez ela tenha, que ela quis dizer, o dual plane invertido é assim, você deixar músculo embaixo e sem cobertura de músculo em cima. Existe essa técnica, é uma técnica, tem 2 autores, né? Tem o Milton Daniel, que é aí do Aqui em Curitiba. Curitiba, ele descreveu uma técnica parecida com isso, uma técnica chamada SMS também. Só que essas técnicas, o que elas fazem? Elas deixam uma alça de músculo pegando toda a parte inferior do implante e aqui em cima a prótese está em contato diretamente com a glândula. Então, o que acontece? Isso deixa o colo relativamente mais marcado, mas o contato com a pele é muito próximo. Então, a chance da paciente sentir a prótese palpável aqui nessa região é muito grande, né? Então, existe essa técnica, tem cirurgiões que dominam bem essa técnica, mas não é a mais usada hoje, pelo que a gente percebe, dos cirurgiões de mama. É o que a gente mais faz realmente é a cobertura na parte superior, né? A alça na lateral e o sutiã interno aqui na parte inferior. Uhum. Até que podia lançar um decotinho para a parte de baixo, né? Mas só que não fica muito elegante, né? Porque analisando bem, a mama fica mais marcada embaixo, né? Do que em cima, na maioria dos casos. Baixo do músculo, você fala? Não, eu digo assim, ó, aqui é o colo, né? O meu colo, por exemplo, tá... Eu tô tá sem decote, não dá pra ver, né? Mas aqui eu tenho uma marcação, mas embaixo realmente ele é mais marcado. Então Embaixo, é porque não tem o... baixo, é porque não tem o músculo, né? Não tem músculo cobrindo, né? E na lateral também é marcado. Significa que o meu dual plane é o antigo mesmo, não é o atual da alça, né? Alça, Mari, para aumento primário de mama, como foi o seu caso, sem mastopexia, dificilmente a gente faz alça para cirurgia primária. Primária, não faz alça para primária. Por quê?
Porque para fazer alça, a prótese fica mais alta, sempre. E eu preciso levar o mamilo no meio da prótese. E eu só consigo fazer isso na mastopexia. Então é comum fazer alça em mamoplastia primária e aí realmente a prótese fica muito alta e o mamilo mais baixo. Então por isso que assim, a técnica do Thiago é dual plane, não é alça, né? Porque a técnica de R24R é dual plane. Então o dual plane, ó, que é o que você tem, ele pode ser de 3 tipos diferentes, ó. Esse é o mais usado, que é o dual plane tipo 1. Você vê que o músculo, ele cobre até a porção abaixo do mamilo, ó. Essa porção não tem cobertura de músculo, nem essa. No dual plane tipo 2, a cobertura muscular, ela sobe um pouco, ó. Fica mais prótese exposta na glândula. E o tipo 3, mais ainda, ó. Praticamente mais da metade da mama está em contato com a glândula e só uns 40% da mama que está embaixo do músculo. Então, existem esses 3 tipos de dual plane, né? O mais E usado existe algum tipo de indicação? Tipo, um para uma coisa, o 2 para outra e o 3 para outra? Essa daqui é a que deixa a mama mais estável, né? Para mamas pequenas. Quando você tem um pouquinho de flacidez, você não quer que a prótese fique muito alta. Você quer que a prótese preencha mais essa pele da parte inferior. Então, aí você usa um dual plane tipo 3. Entendeu? Aqui, se você tem uma sobrinha de pele na parte inferior da mama e você quer preencher com a prótese, você não pode fazer essa técnica. Vai dar errado. Então, quando tem um pouquinho de flacidez mamária, é tipo 2 ou tipo 3. Quando não tem flacidez nenhuma, é tipo 1. Tá? Nossa, bem interessante. Não imaginava que tinha. Eu achava que tinha 2 tipos de dual plane, né? Esse para a parte de cima ou esse pocket de mama, né? Que é para a parte de baixo. Não sabia que tinha classificações bem interessantes. Ainda na verdade, esse é um resumo, porque o dual plane pode ser tipo 1A, 1B, 2A, 2B. Tem essa Meu Deus! Nossa, cirurgia mamária não é só colocar o silicone, tem vários detalhes importantes, né? Todas as cirurgias, já fiz todas as cirurgias, e eu hoje considero a cirurgia de mama a mais difícil da plástica. Porque tem muitas variáveis, muitas. Sim. Mas isso, às vezes a paciente fala, às vezes eu operei já um abdômen de uma paciente e fiz uma lipo, escultura tal, e aí a gente numa segunda etapa vai fazer a mama. E elas acham que a cirurgia do abdômen, pelo descolamento, a área trabalhada, a lipo e não sei o que lá, fechamento da diástase, andar curvada, é uma cirurgia mais complexa do que mama. E não é. A cirurgia de mama é uma cirurgia muito mais difícil do que uma abdominoplastia, por exemplo. Porque são duas. Primeiro, você tem que deixar uma parecida com a outra. Já começa por aí, né? Tem vários fatores que são inerentes à nossa vontade. Como é que vai estar o músculo? Vai estar bom? Vai estar muito fino? Como é que é o ligamento dessa mama? Como é que é a anatomia do músculo? Tem músculo que a gente abre aqui no sulco, ele está inserido aqui em cima. Então, 30% das mulheres têm o peitoral esquerdo diferente do direito. Por isso que é mais comum prótese mais alta do lado esquerdo do que do lado direito. Então, tem um estudo anatômico que mostra que 30% das mulheres têm o peitoral de um lado mais alto do que do outro. Aí, quando mais marcado e outro menos, né? Você não sabe, você vai saber na hora da cirurgia. A hora que você abre e fala, nossa, um lado é mais alto do que o outro. Pode ser que uma prótese acabe ficando um pouco mais alta futuramente do que a outra. Então, é uma cirurgia realmente bem difícil. Por isso que você, mama, tem que se dedicar exclusivamente à cirurgia de mama, né? E é bom também para os pacientes entenderem, né? Porque às vezes elas ficam, ai, porque minha mama ficou uma mais alta, outra mais baixa. Mas é que a tua anatomia deixou assim, né? E mesmo que você faça uma cirurgia secundária, a sua mama vai continuar. Então, acaba gerando uma frustração. Tem pequenas coisas que a gente tem que aceitar, que não tem como modificar, né? E, particularmente, é uma coisa só se você ficar olhando muito fixo, né? Que você vê o defeito. Uma pessoa normal não vai, né? Até o homem, quando vê a mulher nua, ele não vai ficar reparando, que nem ele não repara em celulite, estria, essas coisas. O homem não repara, mulher repara. Ele não vai reparar, ai, tua mama tá 5 milímetros mais alta, a esquerda tá 5 milímetros mais alta que a direita. Não, né, gente? E com roupa disfarça, tudo. Se o homem reparar nisso,
tem que ficar com a antena ligada, que o cara... Exatamente, já é um alerta. Até é bom, viu? Do outro, porque você tem uma celulite, ó, sai fora que isso aí não é muito, não. Ô, Essa Mari, qualquer ideia, ó, cirurgia de mama, a gente opera paciente com o braço aberto. Essa é a posição que toda paciente vai fazer cirurgia, né? Deitada na mesa com os braços abertos. E durante a cirurgia, a gente senta a paciente para poder comparar um lado operado com o lado não operado. Então, tenho que sentar a paciente, porque deitada é uma coisa, sentada é outra. Hoje, existem alguns cirurgiões já que estão operando a paciente, fazendo mama com a paciente com o braço do lado do corpo. Porque já muda completamente também o formato da mama, a tensão na pele. É mais difícil. Fica menos tensionada, né? Fica Porque menos assim... tensionada. Assim a pele está tensionada. Mas E assim você ela tá relaxada. está relaxada. Que Então, interessante. já tem alguns cirurgiões que estão operando a paciente. É mais difícil para a gente, porque na hora de sentar, é mais difícil sentar a paciente com o braço do lado do corpo, né? Mas até isso já tem mudado também para tentar puxar um pouco mais de pele, simetrizar mais a areola, porque você está operando a paciente com a pele esticada. Aí, Daí não pode ficar uma sobra de pele, né? Quando tá esticada. Porque daí a paciente ela não vai ficar assim na vida real, né? O máximo ela vai ficar assim, com a coluna mais esticadinha. Mas jamais, né? Então, olha, faz muito sentido. Total sentido. A dificuldade que a gente tem, né? A gente marca a paciente antes, a hora que ela deita, a mama espalha, já mudou a marcação que você fez, você fala, o que aconteceu aqui? Agora eu tenho que seguir essa marcação, confiar na minha marcação. Porque Sim, realmente é uma cirurgia realmente bem... Você já assistiu alguma cirurgia de mama? Eu, assim, no centro cirúrgico não, mas no curso do Odell ali, né, eu já vi a primeira vez, meu Deus, o que eu tô vendo? O que é isso? Quero sair daqui. Agora, eu já acostumei. Daí, às vezes, o pessoal tá lá no centro cirúrgico, eu vejo pela televisão, que legal, sabe? É muito interessante. Que nem, ó, você mostrou ali a mama construída, né, a prótese embaixo do músculo. Então, eu olhei ali e, tipo, pra mim não é gritante. Agora, se alguém vê, já é gritante, né? Justa, né? E eu tinha pavor. Em Grey's Anatomy ali, aparecia a cirurgia, eu, para com isso, não quero ver agora, eu posso ver qualquer coisa, né? Mas é importante a paciente entender o que é feito na mama dela, até por questões assim, dela se conscientizar no pós-operatório, do cuidado que ela tem que ter, o que foi feito com a mama, né? Apesar de fazer isso, a gente hoje libera a paciente para mexer o braço o quanto antes, né? Mesmo em mastopexia, a gente não faz os movimentos tão amplos quanto na R24R, mas já a paciente já sai movimentando bem o braço logo que sai da cirurgia, né? Porque a prótese, a chance de abertura de ponto é menor, porque toda a tensão está no músculo. A prótese não está pressionando a pele. Então, o risco de abertura de ponto, de alargamento de ponto, é bem menor quando a prótese está abaixo do músculo. Aqui tem uma pergunta da Cami. Ela falou assim: não sei em qual plano está a minha prótese, mas tenho uma mastopexia em T. Faço bastante musculação. Tem algum problema da prótese se deslocar ou ceder? Se já tem algum tempo de cirurgia, já formou uma cápsula ao redor dessa prótese, ficar num lugar. Com atividade física, ela não vai movimentar mais. O problema é no começo, nos primeiros meses, que ainda não formou a cápsula, e a paciente começa a fazer muito exercício para peitoral. Então, eu oriento minhas pacientes que colocam embaixo do músculo a não realizarem exercícios diretamente pro peitoral nos primeiros 4 meses. Então, ela pode ir para a academia fazer bíceps, ombro, costas, que trabalham indiretamente o peitoral, mas não fazer supino, por exemplo, porque isso pode movimentar o músculo e deslocar a prótese nos primeiros meses. E aquele exercício que a gente sabe se alonga assim, dá para fazer aquele exercício? Isso pode. Eu, particularmente, eu não consigo fazer, eu tenho medo. Até hoje, eu tenho quase 9 anos de prótese. Agora, nenhum da prótese se deslocar depois de 9 anos, ela está envolvida por aquela cápsula. Então agora. Mas eu tenho a sensação ruim, sabe? Dá uma sensação ruim. Parece, sabe, tá puxando minha prótese, então eu não consigo. O músculo é uma estrutura dinâmica. Se você fizer uma contração forte do músculo na frente do espelho, você vai ver que a prótese ela dá uma leve movimentada. Isso é normal. A prótese atrás do músculo, né? Tanto que tem aqui aqueles filmes
Às vezes, no Natal, aparece aquelas mulheres lá vestidas de Papai Noel fazendo Jingle Bell e a prótese fazendo assim. Aham. Quando ela movimenta muito, é porque ela está totalmente embaixo do músculo, não é dual plane. Então, aquela paciente que contrai, a prótese faz muito movimento, aí realmente é prótese totalmente embaixo do músculo, não é dual plane. Mas e como que cobre uma prótese tão grande embaixo do músculo, né? Que tamanho é o músculo dessa pessoa? Antigamente se fazia prótese submuscular total. O dual plane veio para tirar a animação da prótese, porque era muito incômodo. A paciente ia fazer qualquer força, a prótese fazia isso. Então, agora com o dual plane, que você desinsere o músculo aqui, então, no dual plane você corta o músculo aqui, ó. O músculo, essa parte, ela está conectada aqui, ó. Essa parte, no músculo normal, está conectada aqui embaixo. Então, o músculo é cortado, ó. Fica uma partezinha para baixo e a outra parte sobe, retrai. Então, quando você faz esse corte, você tira a força do músculo. Por isso que quando você contrai, a movimentação é bem menor. Agora, se o músculo está cobrindo, por exemplo, ó, tem uma foto, acho que de uma ressonância aqui, que a prótese está quase que totalmente coberta pelo músculo, ó. Quer ver? Ó, aqui só o músculo está cobrindo quase que tudo, ó. Tá vendo? Só a partezinha lateral que não tem cobertura muscular. Então, essa paciente, se ela contrai, olha como o músculo fica bem esticado, ó. Aqui é uma prótese embaixo Isso lesiona mais o músculo também, não? O músculo atrofia. Então, quem tem prótese embaixo do músculo tem que saber também que existe uma atrofia muscular. Se você fizer um ultrassom depois de 1 ano, ele já reduziu em 30% a estrutura. Aqui eu fui tentar, travou, eu não consigo abrir os comentários. Eu não sei se é minha mão que tá. Só um minutinho. Tá. Porque eu não tô conseguindo. Eu lembro que tinha algumas perguntas ali. Você consegue abrir a caixinha de perguntas? Aqui ou não? Eu tenho uma caixinha de pergunta aqui que tem várias perguntas. Quer que eu veja alguma aqui? É do teu Instagram ou que tá da live, você disse? Eu cliquei nessa interrogaçãozinha, abriu aqui. Aí mesmo. Eu não tô conseguindo abrir, não sei se a minha mão não tá nem ativando os comentários aqui, eu travei. Ó, existe isso de que tem pessoas que ficam com colo, com mais colo do que outras. Então, o colo vai depender, né, que foi utilizada, mas vai depender de uma coisa. Olha do que depende o colo. Então, vamos ver aqui, ó. Então, existem pacientes que põem prótese, ficam com o colo super marcado. E outras põem prótese, ficam com colos mais naturais. Tá? Então, por que essa fica com colo marcado e essa com colo natural? Quanto menor a distância que eu tenho da pele até chegar no implante, mais marcado vai ficar o colo. Quando eu tenho muita glândula mamária em cima do implante, menos marcado vai ficar o colo. Então, tem aquelas mulheres que falam assim, eu tenho uma mama média, eu quero colocar uma prótese pequena só para dar um colo. Essa não vai ficar com colo. Essa vai ficar com uma mama com um aspecto muito natural e aparentando assim, nem parece que tem prótese. Então, quanto mais glândula tem em cima da prótese, menos perceptível ela é. Na técnica da alça muscular, a gente esvazia a mama. Então, a gente vai diminuir essa distância da pele até chegar na prótese. Por isso que a mama ela tem uma tendência a ficar com o colo mais redondinho. Eu consegui ativar os comentários, não sei o que tinha acontecido. Eu peguei um paninho, limpei minha mão e o celular, deu boa. A Gabriela perguntou assim, doutor, tenho cimastia congênita e não foi corrigida na primeira cirurgia. O doutor faz correção? Quero tirar excesso de pele e melhorar o aspecto da cimastia. Tenho próstata de 315 ml. Bom, cimastia é uma coisa realmente super difícil de corrigir. Às vezes a gente não consegue corrigir 100%. Então, quem não sabe o que é cimastia é quando a paciente perde essa voltinha, esse sulco entre uma mama e outra. Forma como se fosse uma tendinha aqui. E existe a cimastia congênita, que é o caso dessa pessoa que perguntou, e existe a cimastia causada pela prótese. Então, tem paciente que coloca a prótese muito grande, vai juntar uma prótese com a outra, praticamente uma encosta na outra,
e a paciente perde esse suco da região central. Se a paciente tem a prótese que está na frente da glândula, a gente consegue corrigir essa hemastia colocando essa prótese por baixo do músculo também. Porque aí eu vou mudar o plano, vou colocar numa loja mais apertada e vou descolar até aqui e até aqui. Não vou deixar uma prótese juntar na outra. Quando esse ligamento é muito frouxo, é bem difícil de corrigir. Mesmo dando ponto interno para tentar colar essa pele no osso, mesmo assim é difícil. São casos difíceis de resolver 100%. Uhum. A gente tá conversando tanto sobre cirurgia mamária, né? E a live também é sobre Renuvium, né? E acabou aparecendo aqui uma pergunta sobre a Lipo HD da Ana Maria. Então vocês podem mandar perguntas sobre Lipo HD e sobre Renuvium, porque a live é sobre isso também, apesar, né, de ter tantas perguntas sobre mama, né? Acho que cirurgia mamária é a cirurgia mais feita no Brasil, né? No mundo, talvez. Hoje ó, eu tenho essa última estatística aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que foi as estatísticas? Ó, isso aqui, top 5. Eu não vou ativar os comentários, porque eu tenho medo que não volte, tá bom? Tá bom. Ó, top 5 dos procedimentos. Isso aqui, tudo bem, é um dado um pouquinho mais antigo, que é 2019, mas olha só, aumento mamário, ó. Nossa. 1.624.000 cirurgias realizadas em 2019. Em segundo lugar veio a lipo, terceiro cirurgia de pálpebra, quarto nariz e quinto abdominoplastia. No Brasil, a gente tem isso aí do Brasil também, ó. Quer ver? Ó, Brasil. Brasil... deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui em homens e em mulheres, né? Então, em mulheres, realmente, ó, 1.600.000 cirurgias em 2019 e 1.300.000 lipoaspirações. Então, realmente, a cirurgia mamária de aumento, né? É a cirurgia hoje mais realizada, seja a mastopexia, seja a colocação de prótese de mama. Uhum. Aqui então eu vou fazer a pergunta da Ana Maria. A Lipo HD, o corpo precisa estar magro? Precisa, porque deixa eu explicar o que é a Lipo HD para as pessoas entenderem. Ó. A Lipo HD, você não está criando músculo em ninguém. A Lipo HD você está criando algumas irregularidades no tecido gorduroso para que o músculo fique mais saliente, seria isso. Então, olha uma marcação, por exemplo, de um abdômen, né? Então, aqui, tudo isso que está marcado em caneta são áreas em que eu vou lipoaspirar mais essa região do que essa. Eu vou aspirar mais aqui do que aqui. Vou aspirar mais aqui do que aqui. Eu vou aspirar mais essa lateral do que essa região. Então, com isso, a gente vai criando algumas irregularidades no tecido gorduroso para poder estimular a musculatura. Aí o que acontece? Se você fizer um ultrassom depois de uma lipo HD, pega lá todo o abdômen e faz um ultrassom. Você vai ver que é assim, ó. Tem uma parte que está com uma espessura assim, aí tem outra que está assim, tem outra que está assim, tem outra que está assim. Fica irregularidade no abdômen. Se você não tem nada de gordura, você tem lá 1 centímetro de espessura. Você faz uma lipo HD, você deixa ele com meio. E na área que você quer sulcar mais, você deixa com 0,3. A diferença entre uma parte e outra é muito pequena. E quando você tem a musculatura já hipertrofiada, isso vai acentuar ainda o teu resultado. Olha o que acontece com pacientes acima do peso que fazem lipo HD. A gente brinca, né? Que é isso aqui, ó. É isso que acontece quando você faz lipo HD, né? Então, olha só um gordinho, por exemplo. O cara que fez uma lipo HD, né? Engorda. É assim que pode ficar o abdômen. Porque essas áreas aqui onde foi sulcada, elas vão aumentar menos a gordura do que a área que foi retirada menos gordura. Né? Então, lipo HD tem indicação realmente em pacientes que são magras, atletas, né? Mas não é para todo mundo. Lipo HD não é para todo mundo. Lipo HD pode ficar lindo a hora que termina. É aquilo que eu falei, Mari. O resultado que sai da cirurgia não é o resultado que a paciente vai ter ao longo do tempo. Exatamente. E foto do Instagram engana muito, né, gente? Eu percebo, assim, ó, que nem a minha barriga. Depende da luz, a minha barriga tá reta, como se fosse uma lipoclássica. Se eu tô numa outra tipo de luz, aparece até gominha na minha barriga. E eu não tô fazendo exercício, então tudo é muito jogo de luz, estratégia,
pose, ângulo, né? Pose e ângulo acho que é a mesma coisa, né? Põe. Então tem que ter muito cuidado, né? E se você faz, o doutor faz lipoclássica bastante, né? Faço lipo convencional e faço marcação leve. Em pacientes, Uhum. eu faço uma marcação mais leve. E, assim, o Renuvion não tem nada a ver com lipo HD. Renuvion é uma coisa, é retração de pele. Lipo HD é a técnica. Então, Uhum. confundindo. Lipo HD é lipo com Renuvion. Não é. Você pode fazer lipo HD sem Renuvion e fazer a lipo convencional com o Renuvion. Renuvion ele Uhum. somente na retração da pele. Né? E a paciente também que ela se cuida, faz exercício, ela pode fazer a clássica, porque vai acabar ficando marcadinho do mesmo jeito e não vai correr o risco de engordar um pouquinho no futuro e ficar com uma marcação que não é muito bonita, né? Vou mostrar, por exemplo, um caso aqui. Um caso de uma paciente que eu fiz uma lipo convencional. Ó. Quer ver? Isso é uma lipo convencional. Não tem nada de HD aqui. Tá? Você vê que ela tem algumas linhas aqui, ó, a transição dos retos para os oblíquos, a linha média marcada. Por quê? Porque eu só tirei a gordura de uma maneira homogênea. Ela perde um pouco de peso, faz um fortalecimento muscular, o abdômen fica natural. Isso é músculo natural. Então, isso eu não precisei de HD. O abdômen dela era assim. Eu não precisei fazer HD, porque ela emagreceu, fez atividade física e pronto. Né? Agora, realmente, eu acho que a HD ela é uma cirurgia perigosa, não é para todo mundo, porque ela pode criar uma sequela irreversível. Exatamente. A gente não sabe o futuro, né? Porque a lipoclássico ela já tá há muito tempo. Inclusive, eu tenho uma amiga, ela é uma deusa maravilhosa. Ela malha, né? Treina, se cuida e ela já tem a barriga naturalmente trincada. Só que ela queria tirar mais gordura para ficar mais maravilhosa, né? E ela fez a lipoclássica. Porque ela, mesmo sendo atlética, tudo ela tinha medo de fazer a lipo HD justamente porque ninguém sabe o futuro, né? Ok, hoje a gente tem... Eu fiz 30, né? Mas o pessoal tem 20, 30, até 40 anos. Ok, o corpo tá legal. Mas quando tiver 50, 60, a gente quer sempre ser bela, né? Então... vai que você se estraga pelos 50, 60 anos, né? Então é uma coisa que não vale a pena, é um risco que não vale Acho a que pena você correr. marcação leve vale a pena, sabe? Mas agora fazer esse monte de irregularidade que se faz hoje, a lipo HD aumenta muito o risco de fibrose, porque é uma lipo bem mais agressiva. Você tem que Uhum. deixar a pele colada na musculatura numa área, na outra ela fica maior, a pele está mais distante do músculo. Então é muita irregularidade, né? Sim, e até no aspecto visual, né? A gente vê que cria essa irregularidade. Que nem a gente estava conversando sobre a mama, né? Que uma mama pode ficar um pouco maior que a outra e tal. Aí na lipo HD é uma coisa que causa, você não precisa ter essa causa, né? Não precisa ter esse defeito. Com a lipoclássica não corre esse risco, né? Fica Não tudo fica uniforme. uniforme, paciente emagrecendo, fazendo atividade física, o abdômen Uhum. fica com a lipo convencional, né? Uhum. Aqui tem uma pergunta bem interessante da HD Nutrition. Nem sei se eu falei errado, Nutrition. Meu inglês às vezes não é muito bom. Após o renúvio, se o paciente perde massa muscular, perde o resultado? Não, o Renúvel não tem nada a ver com massa muscular, não tem nada a ver com musculatura. O Renúvel ele tem a ver com a pele. O Renúvel não atua na profundidade, ele atua na parte mais superficial. Eu vou mostrar aqui como que é feito o Renúvel, ó. Para quem não sabe o que é o Renúvel. Então, o Renúvel ele é um jato de plasma, né, associado ao gás hélio. E deixa eu ter um videozinho aqui do Renúvel, ó. Vou mostrar para vocês. Pessoal, então, para quem não conhece, esse daqui é o Renúvel, que é um aparelho de jato de plasma. Aqui a gente tem o jato de plasma, mais o gás hélio, que resfria esse jato de plasma para não fazer uma queimadura. Ele é acompanhado dessa peça de mão, é isso daqui que a gente passa por baixo da pele, acionando o gatilho aqui, para ajudar na retração da pele. Então ele retrai em aproximadamente até 60% da pele. E o jato de plasma é isso daqui, ó. Ele chega até 80 graus abaixo da pele, né? Ó. Isso é o jato de plasma, tá?
E aqui mostrando como que ele é passado. Ó. Então, o Renuvium você fez a lipo em alguma determinada área. Isso aqui é um braço, ó. Aqui está a axila, aqui está o cotovelo, aqui está a mão, né? E aqui está a região das costas. Então, você fez a lipoaspiração, aí você vai passar por baixo da pele o Renuvium. Cada linha dessa você vai passar mais ou menos 3 a 4 vezes, depois mais 3, 4 vezes entre as linhas. Então, para você ver que depois da lipo ainda tem que passar o Renuvium. Cada braço, por exemplo, 15 minutos. Você leva mais de tempo. E isso aqui é uma chaminé para sair o gás. Então, o gás ele está entrando por aqui, junto com o Renuvium, ele tem que ter um orifício de saída. Né? Então, ó, vou mostrar aqui, ó, passando o Renuvium. Ó. Então, isso vai fazer com que a pele tenha atue naquele tecido fibroconectivo entre a pele e o músculo. Então, vai fazer com que a pele tenha uma retração. E, além disso, promover o estímulo de colágeno. Eu falo, hoje eu atendi duas, amanhã eu vou fazer um Renuvium, eu tenho um Renuvium numa paciente e eu atendi duas hoje para fazer Renuvium. O que eu expliquei? Renuvium não é milagre. Eu faço Renuvium há quase 2 anos e eu percebo que tem paciente que responde muito bem e tem paciente que responde muito pouco. Usando a mesma energia, usando a mesma... Por quê? Porque a resposta vai depender de cada tipo de pele. Então, a gente sabe que o paciente que está acima de 50 anos responde menos, quem fuma responde menos, a pele se tem estria vai responder menos, né? Então, é uma alternativa... E ajuda a fechar essas estrias, o Renuvium, ou não? Não, não. Tratar as estrias, no caso, né? Não ajuda. O que vai ajudar nas estrias que a gente tem hoje de mais moderno, aí é aquele outro equipamento que é o Body Tight, que tem aquela ponteira chamada Morpheus, que é um microagulhamento por radiofrequência. Isso ajuda em Dói pra caramba. O Renuvium e o Body Tight, eles vão ajudar na retração da pele, né? Mas aí a paciente fala, poxa, doutor, vou fazer um baita de um investimento, porque Renuvium é caro, né? É um procedimento que tem que fazer um investimento alto. Poxa, e aí você não me garante que vai retrair 60%? Não garanto. Eu estou te oferecendo o que tem de melhor no mundo hoje para retração de pele, é o Renuvium. O quanto vai retrair vai depender mais da sua resposta do que do aparelho que eu vou passar. Então, eu não quero cicatriz no braço, não quero na coxa, não quero nas costas, o que tem para fazer? É Renuvium. Se você não quer cicatriz, é Renuvium. Mas o quanto vai responder vai depender realmente da tua capacidade, né? O negócio é fazer uma novena, rezar bastante pro Renuvium, retrair o máximo possível, né? Sempre retrai. Mas às vezes Sim, retrai um pouquinho, né? Sempre retrai alguma quantidade. Mas eu digo assim, para retrair muito, vai rezando, gente. Vai na fé que dá tudo certo. De 20% em algumas pacientes, 30% em outras. A paciente jovem retrai bem. Mas normalmente a jovem não precisa tanto de Renuvium. Então quem procura mais Renuvium são as pacientes já de meia idade, né? Acima de que já tiveram gestação, já tem uma flacidezinha. Por isso que tem que entender bem o que é essa aplicação da tecnologia, né? Para depois não se arrepender. Falar, Renuvium não funciona. Não, funciona sim. Mas ela tem um grau de variação entre as pacientes muito grande. Uhum. Aqui a Bá perguntou, doutor, o Renuvium é bom para flacidez da região dos braços? Tenho gordura nos braços e gostaria de fazer a lipo com Renuvium. Isso, é o que eu acabei de mostrar aí, aquela passando o Renuvium no braço, né? Então, o Renuvium ele pode ser feito no braço, pode ser feito na coxa, pode ser feito na parte superior das costas, pode ser feito na cintura, pode ser feito no glúteo, no abdômen, na axila, ou seja, toda a região do corpo. No rosto, a gente não usa essa ponteira que eu mostrei, mas está vindo para o Brasil agora menor, que é a ponteira para poder usar em face, né? Eu acho que para face o Body Tight é melhor do que o Renuvium. O Body Tight... Será? Porque assim, né? Se a gente compara o Renuvium no corpo com o Body Tight, o Renuvium tem mais retração. Será que ele não retrairia mais também no rosto? O problema do Renuvium é que você injeta gás, né? Eu já vi... Aquele gás, do furinho. Dor. Eu dei uma travadinha ali no som. É meio assustador, porque o rosto faz, né? Entendi.
E, então, Então é melhor no body tight mesmo, gente. o Body Tight, ele tem para rosto, ele tem bastante eficácia. Eu acho que para corporal, como eu faço mais o Renuve, eu não tenho muita experiência com Body Tight, mas todos os colegas que fazem, que têm as duas tecnologias, a gente percebe isso, que eles falam que para corporal o Renuve responde mais e para É facial incrível. Uhum. o Body Tight é melhor. Uhum. Aqui tem umas perguntinhas. Tem foto de mama após a sutura? Tem. Ó, se entrar tem várias, né? Até na minha página no Instagram, se entrar no meu feed lá, tem umas 3 postagens atrás que eu estava mostrando, retirando um curativo da mama, mostrando como é que é a cicatriz. Era uma cicatriz com 3 semanas de pós-operatório. Então, quem quiser, depois vai no feed, dá uma olhada, mas eu vou pegar uma foto aqui de cicatriz de mama. Vamos pegar aqui. Eu queria, é que vai ficar aparecendo o mamilo. Deixa eu tampar pelo menos o mamilo aqui para não, não ter Ah, problema. tem uns pastelzinhos aí? Não, aquilo ali é pão de mel que eu deixo aqui para as pacientes, ó. É Ah, eu um achei que eram pãozinho, uns pastelzinhos. Já fiquei parece com vontade de pastel, comer um pastel frito. Ai, que é um pão delícia. de mel, é um pão de mel, um pão de mel que eu deixo. Ó, quer ver? Ó, vou mostrar uma cicatriz com mais ou menos 4 meses de pós-operatório, ó. Então, essa aqui é a cicatriz em formato de T, ó. Então, ela tem uma cicatriz no sulco, uma cicatriz vertical e aqui uma cicatriz ao redor da areola. Tá? Essa é a cicatriz da mastopexia. Vamos pegar outra aqui. Cicatriz ao redor da areola, uma que vai da areola até o sulco e a outra pegando o sulco da mama. Tem cicatrizes que acabam se estendendo um pouco mais em caso de pacientes que tenham flacidez nessa região. Ó. Aí a gente acaba estendendo a cicatriz um pouquinho mais. Tá? Aqui tem uma pergunta também. É importante estar no peso ideal para fazer uma mastopexia? Para mastopexia, hoje eu acho que o ideal é o índice de massa corpórea abaixo de 26. Então, vai calcular o peso dividido pela altura ao quadrado, tem que estar abaixo de 26. Por quê? Porque se a paciente faz cirurgia de mama, aí ela no pós-operatório ela começa a perder peso. Ela vai perder a gordura que ela tem na mama. A mama tem uma tendência a diminuir um pouco o tamanho, então aí já o planejamento de tamanho que a gente fez já foi embora. E quando ela diminui o tamanho, a tendência da pele ficar um pouco mais flácida. Então, se você perder peso depois de cirurgia de mama, a chance de ficar com flacidez é muito grande. Se você perder peso após a cirurgia de contorno corporal, a tendência do contorno corporal é ficar mais bonito. Por isso que eu sempre divido para as pacientes assim, ó. Vamos fazer primeiro o contorno corporal, faz toda uma lipo, faz abdominoplastia. Essas pacientes, elas se animam, elas começam a perder peso no pós-operatório. E aí, quando elas vêm para operar a mama, eu falei, viu o que eu te falei? Você viu o que aconteceu com a sua mama? Você viu como ela diminuiu o tamanho? Você viu como ela ficou um pouco mais flácida? Se você tivesse operado a mama junto com o abdômen, teu abdômen ia estar lindo, mas você já podia ter perdido os resultados da sua mama. Então, eu divido assim, paciente que está bem magra, então eu opero mama com abdômen naquelas que são bem magras, que ela não tem perspectiva de emagrecer mais, porque já está com IMC de 21, 22. Agora, aquela que está com um pouquinho de sobrepeso, faz primeiro contorno corporal, emagrece, depois de um tempo, lá 6 meses, 1 ano, 2 anos que for, aí você opera a sua mama. Aí você não vai se arrepender. Uhum. Aqui perguntaram, eu tô gostando que a Bárbara, ela tá, não sei se é Bárbara, mas é Bá, tá escrito aqui, desculpa se não for Bárbara, ela tá perguntando bastante sobre o Renuvium, né? Ela pergunta, tem foto do antes e depois da lipo nos braços com essa tecnologia Renuvium? Deixa eu ver aqui, ó, o que eu tenho. Eu falei, mostrar antes e depois, né, é uma coisa que a retração... Eu tenho aqui, ó, na verdade, uma foto de um Renuvium de umas costas, ó. Quer ver?
essa foi uma paciente que ela já tinha os seus 60 e poucos anos, ó. E ela tinha esse monte de dobra aqui na região das costas, tá? Essa paciente, ela não quis fazer nada. Ela queria resolver isso aqui, ó, onde pegava o sutiã dela, tá? Então, aí aqui eu a lipo e fiz um Renuvium. Você vê que retraiu mais ou menos uns 90%, ó. Ainda fica algum grauzinho de flacidez, né? Tanto que, assim, cintura, braço, ela nem quis mexer. Então, aqui, ó, foi a lipo das costas com a aplicação do Renuvium. Aqui, ó, foi uma paciente que tinha um pouco de flacidez na parte superior. Nesse caso, eu fiz a lipo sem usar Renuvium. Aqui eu usei laser. Nossa, Porque ela, retraiu bastante. porque ela tinha uma pele com uma capacidade elástica relativamente boa. Então, não houve a necessidade de usar o Renuvium. Não precisaria. O laser, ele retrai em até 20%, né? Então, nesse caso, deu para usar o laser. Mas aí, assim, tem limitação. O braço é muito flácido. Esquece. Esquece. Tem que tirar a pele. Você troca você troca a flacidez pela cicatriz, né? É uma troca. E é maravilhoso, né? Porque a Então, flacidez incomoda mais que uma cicatriz. sim. Agora tem paciente que fala, eu não admito cicatriz. Então a única opção para ela é o Renuvium. Renuvium, né? Hoje eu atendi uma paciente com bastante flacidez nas costas, jovem, né? Essa eu falei, Nossa! nem perca com Renuvium. Esquece. Seu caso é para torsoplastia superior. Então eu vou tirar a pele em toda a região acima, vou fazer uma cicatriz ali na alça do sutiã. Vai ser uma cicatriz superior das costas. É uma cirurgia de exceção? É. Mas eu indiquei para essa paciente, porque ela não vai fazer um investimento para não ver resultado. Depois aí vai falar que o médico não indicou o melhor tratamento e que o Renuvium não funciona. Não, Exato. seu caso é para retirada de pele, não gasto dinheiro com Renuvium. Exatamente, porque tem médico que indica, passa Renuvium em tudo. Não, não é assim, né? Não Daí é, a paciente não, acaba perdendo dinheiro, fica frustrado. Não é bom isso. não é. Aqui tem mais uma pergunta. Como descobrir o grau de queda da mama? Então é assim, ó, principalmente para saber se o paciente tem indicação de fazer mastopexia ou se é só realmente colocação de prótese. Então, o que é a mama que é para colocar prótese? É essa mama aqui, ó. Você olha a mulher de frente, você enxerga essa voltinha aqui debaixo da mama, ó. Estou enxergando. A brincadeira da caneta, né? Se ela tentar segurar uma caneta embaixo da mama, ela não consegue. Essa é a mama que a gente considera anatomicamente normal e essa é a mama que tem indicação de colocar silicone apenas. Aqui não precisa fazer mastopexia. Agora, quando você olha a mulher de frente e não enxerga o suco ele está coberto, ó, pela mama. Então, aí, aqui sim, eu preciso fazer um levantamento da altura da areola, tirar o excesso de pele e colocar uma prótese para aumentar o tamanho. Então, a brincadeira da caneta. Você conseguiu encaixar uma caneta embaixo da mama, você tem indicação de fazer mastopexia. Se não encaixa a caneta embaixo da sua mama, você não precisa de mastopexia, o teu caso é só para colocação de prótese. E aí existe, obviamente, uma classificação, né? Deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Eu não estou com a classificação da queda mamária, mas só um outro detalhe aqui, ó. Ó, paciente com flacidez. Colocou prótese. Essas duas pacientes têm prótese, ó. Parece? Nem parece. Por quê? Porque já tinham algum grau de flacidez, provavelmente. Colocaram prótese sem retirar a pele. É isso que acontece com a mama em médio prazo. Essa aqui tem 2 anos de pós-operatório, essa daqui tem 4. Olha o Nossa! Provavelmente subglandular, né? Subglandular em mama que já tinha flacidez, né? Aí a pele não suporta, ela vai cedendo. Então aquela ideia de falar, vou preencher minha mama com uma prótese maior para não precisar tirar a pele, não funciona. É isso que acontece. Aqui tem mais perguntinhas. Quais os critérios? A gente acabou conversando sobre isso agora também, né? Sobre a quantidade de volume. Mas quais os critérios os médicos usam para indicar os volumes de silicone? Tá. Então, o primeiro ponto é isso aqui, ó. É você fazer medidas do tórax da paciente para saber isso aqui, ó, a base mamária.
tá? Então, eu faço uma medida que vai da região axilar até a região central da mama. Nesse caso aqui está 13 centímetros, tá? Eu posso utilizar nessa paciente uma prótese que tenha 13 de diâmetro? Não, jamais. Vai ficar muito justo esse tórax. Vai ultrapassar os limites do tórax. Então, normalmente, a gente retira 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Então, uma paciente que tem 13 de diâmetro pode colocar uma prótese de até 11 centímetros de diâmetro. Então, a gente calcula pelo diâmetro da prótese. E aí, a gente vai na tabela e vai ver lá, 11 centímetros de diâmetro. Então, para essa paciente, se eu for usar uma prótese de perfil alto, tamanho máximo é 315. Então, é matemático. Então, não é de olhar e falar, não, esse é o tamanho que dá. E aí, na hora da cirurgia, normalmente a gente leva vários tamanhos. Existem moldes que a gente pode usar. Hoje, cada vez menos, a gente tem usado molde, mas eu gosto de usar molde. Eu uso molde estéreo de uso único. Usou, lixo. Molde é assim. Antigamente se esterilizava os moldes, né? Então a gente tem os moldes. Esse molde ele é feito com salina ou com silicone também? Eu não sei como que funciona. Esse é o molde, não? Ele é roxinho, né? Esses são os moldes da Motiva. Ele é de uso único. Então você pede um par de prótese e vem um molde junto. Uhum. E a prótese você experimenta. E quando a gente combina um intervalo de prótese com a paciente, eu sempre combino assim, vamos supor, de 230 a 290. A gente sempre começa colocando um molde menor. Porque se você coloca um molde maior e fica muito grande, aquele molde já alargou a loja. Então, se você for colocar uma prótese menor, essa prótese já perdeu a estabilidade. Uhum. A usar o mínimo possível molde. Eu uso um molde ou dois no máximo na cirurgia. Coloquei 230, ficou muito pequeno, já vou para 270. Aí eu ponho 270. É esse aí, acabou. O outro lado eu nem ponho o molde, já vai a prótese direto. Então é assim que a gente vai testando. Leva um intervalo de implantes, testa o molde primeiro, põe a paciente sentada, montou a mama, vou comparar o lado operado com o lado não operado. Poxa, agora deu um colo bacana com esse volume de molde. E aí a gente decide o tamanho. Uhum. Aqui tem uma perguntinha da Juliana, desculpa. Tenho 6 meses de mastro com silicone, com 220 intramuscular. Por que às vezes eu sinto umas fisgadas em uma das mamas debaixo do braço? Olha, tem coisas em cirurgia mamária que são realmente não tem resposta. A fisgada embaixo da mama é alguma terminaçãozinha nervosa que você tem. Muitas vezes a gente associa isso à formação da cápsula. A formação da cápsula, você vai sentindo algumas fisgadas na mama. Nos primeiros meses é comum sentir a fisgada. Depois o intervalo vai ficando maior de um mês para o outro. E aí vai chegar um ano que você não sente nada. Pode ser que depois, no ano seguinte, você tenha, sinta umas fisgadinhas. Eu percebo que tem paciente que até o 5º ano de pós-operatório sente fisgada na mama. E aí depois isso vai ficando cada vez menos frequente. Mas a fisgada é uma coisa comum de acontecer. É o organismo reconhecendo a prótese como um corpo estranho e criando aquela cicatrização ao redor da prótese. Uhum. Eu sentia até uns tempos atrás, principalmente no inverno, eu sentia umas fisgadinhas assim, né? Tipo uma pontada. E também tem a ver alguma coisa com a cicatrização, né? Porque a minha dava bem aqui, ó, bem na cicatriz. Né? É mais comum na parte inferior, realmente, né? Mas pode dar na axilar, pode dar aqui no meio. É muito da anatomia de cada paciente e dessa resposta aí da formação da cápsula ao redor da prótese. Uhum. As nossas perguntinhas aqui acabaram. Não sei se o doutor quer falar mais alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no direct. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que mandaram. Tem essa última aqui, mas eu não sei se você quer responder, por isso que eu não perguntei. Que é sobre qual a diferença de valor da lipo convencional para a lipoescultura. Olha, lipoescultura e lipo convencional, qual que é a diferença entre outra? Na lipoescultura eu vou usar a gordura que foi retirada do corpo para injetar em alguma outra área do corpo. Essa é a diferença. É a mesma técnica, a mesma cirurgia, só que numa você vai jogar fora toda a gordura que você aspirou e na outra você vai usar uma parte da gordura para injetar. Eu vou mostrar como é feito uma lipo, rapidinho, tá, Mari? Uhum. Eu não vou desativar os comentários, porque senão eu não vou conseguir voltar com os comentários. Primeiro a gente começa a lipoaspiração injetando soro fisiológico nas áreas que vão ser lipoaspiradas para poder
fechar os vasos sanguíneos e diminuir o sangramento. Então, aqui mostrando... Antes de começar a aspiração, adrenalina, mais uma solução de anestésico local, que é ropivacaína e lidocaína. Então, a gente vem nessas áreas aqui, ó, onde você fez a lipoaspiração, infiltrar soro em toda essa região, parte superior das costas, cintura, braço, coxa e culote. Vai esperar pelo menos uns 15 minutos o vasoconstritor fazer efeito para poder iniciar a lipoaspiração. Aí infiltrou o soro, aí vai começar a fazer a lipo. Eu sempre começo a lipo com seringa, né? Tem até alguns médicos que falam, poxa, mas você tem o Vibrolipo, você vai fazer com seringa por quê, né? Eu uso o Vibrolipo também, mas eu gosto para coletar a gordura inicialmente, aquela gordura mais amarelinha, e eu gosto de retirar primeiro com seringa, ela fica dentro da seringa, decanta e já fica pronta para ser enxertada no glúteo. Aí depois eu vou com o Vibrolipo com o coletor. Demora um pouco mais com seringa, né? Então tem gente que fala, pô, você tem uma Ferrari que é o Vibrolipo e vai usar um Fusca? Não é assim não. Ó, a aspiração ela pode ser feita com um aspirador convencional ou com a seringa. A gente faz uma pressão negativa, ela trava e aspira a gordura. Então vamos lá, vou mostrar aqui como é feito. Aqui são portais para não machucar a pele, tá? Aqui eu vou começar a região do... Então lipo é uma cirurgia realmente meio feinha de ver, né? Ó, a gente começa a aspirar. Essa aspira vai ser separada. Vai servir de enxerto. Ó. Então, por exemplo, numa lipoaspiração de 2 litros, são retirados 40 seringas dessa cheia de gordura. Porque cada seringa é ml. A lipo fica mais refinada, você consegue dar um refinamento, porque você vai tirando de 50 em 50, tira 50 do lado, tira do outro, e vai tirando de uma maneira mais homogênea. No aspirador ele é mais rápido, você perde um pouco esse parâmetro de quanto está saindo exatamente de cada região. A Gabi, ela fez uma pergunta se o doutor faz correção de simastia. Gabi, o doutor pode explicar novamente, mas bem no começo, quando você mandou a pergunta, eu fiz para o doutor, né, você contou sobre simastia congênita, o doutor Marcelo explicou, mas pode dar uma explicadinha novamente, não tem problema. E para quem quiser, essa live, ela vai ficar salva aqui no meu Instagram e também depois eu passo pro YouTube. E lá no YouTube tem outras lives com o Dr. Marcelo também, né? Que essa não é a primeira, né? É uma das várias lives que a gente fez. Então vocês vão lá e digitam, tipo, Mari Kenfield, e Dr. Marcelo Di Martino, que daí aparece a nossa live lá. Então vocês podem assistir quando vão pra academia. O que vocês quiserem, onde vocês quiserem assistir, vocês podem assistir. Ela pode me mandar um direct, que eu explico para ela por direct. Como a gente já falou sobre a simastia, ela me manda um direct, eu converso com ela pelo direct. Pode me chamar aqui pelo Instagram mesmo. E pode ser usado também um rolinho, né? Quando a paciente faz a cirurgia mamária. Esse rolinho realmente ajuda para evitar a simastia? Ou... Não é isso que vai resolver. O rolinho é para não deixar, quando você faz a sutura, fixando a pele no osso, para não deixar que esse ponto rompa. Você vai usar o rolinho. Isso para orientar a cicatrização, né? Existe até um sutiã específico para simastia, não sei se você já viu. Ele é um sutiã que fica as duas mamas de fora e só fica uma compressão aqui no meio. As duas mamas... Né? Quer ver? Vou mostrar aqui. Nossa, nunca tinha visto. Isso aí a gente manda fazer sob medida, esse sutiã. Quer ver? Sutiã. É sob medida para cada paciente, então. E tem que ser feito sob medida. Então, tem locais específicos que a gente... Não é todo local que tem, né? Mas aqui em São Paulo é mais fácil. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, é um sutiã como esse aqui, que você tem que usar. Ó, tem até no Mercado Livre, encontrei aqui, ó. Mas daí ele fica coberto ali, aquele troço, ou só tá coberto para não mostrar os mamilos? Não, tá coberto para não mostrar. Ah, tá, entendi. Tá? Então, quando você vai fazer só a correção, o que você pode fazer é usar isso e ainda usar um sutiã por cima. Então, se você operou a mama junto, aí você vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então, aí, usar o rolinho, tem a possibilidade de usar, ó. Existem vários sutiãs que são, ó. São específicos para pacientes que têm simastia, ó. Você pode usar por baixo do sutiã também, ó. Tem isso aqui. Nossa, eu não imaginava que existia, sabia?
Eu tava conversando com o pessoal de modeladores hoje, falei, podia ter um sutiã, né, pra corrigir, tipo, com um rolinho no meio, mas então já tem. Já Eu tem. vou. A Mara pediu pra ver antes e depois do bumbum com gordura. E a Bárbara, ela perguntou, na enxertia de glúteos, absorve quanto por cento? A Bárbara, é Bárbara você que eu tô falando teu nome? Eu vejo a Bá e falo Bárbara, né? Mas não sei se tem outro nome que começa com Bá, né? O que acontece é assim, a gordura também é assim, é variável que vai absorver. Quanto mais gordura você vai injetando, maior é a taxa de absorção. Quanto menos gordura você injeta, menos absorve. Por quê? A gordura, quando ela é colocada na região do glúteo, ela precisa de circulação, de irrigação, para poder integrar. Isso é chamado enxerto. Não é colocar gordura lá, ela vai ficar. Não, ela precisa de uma irrigação do próprio corpo para nutrir aquela gordura e as células não morrerem. Se você coloca muita gordura, imagina só um bolo de gordura assim, tudo que está ao redor aqui vai ter irrigação. Só que essa gordura que está no meio, como é que vai chegar para nutrir? Não vai ter. Então, toda aquela gordura do centro vai necrosar. Por isso que absorve. Necrosa e o corpo absorve. Então, quanto maior o volume que a gente vai injetando, maior a área central sem irrigação, maior a chance de absorção. Então, em média, em torno de 60%, mais ou menos, integra, 40% absorve. Volumes menores, quando a gente vai fazer enxertia no rosto, por que pega mais no rosto? Porque justamente Porque é menor volume. Menor volume. Cortou, né, Mari? Cortou? deu uma travadinha que tava ali na bateria. Então, no rosto, o volume é menor, a superfície de contato é maior, o rosto tem mais irrigação do que o glúteo, por isso que no rosto o enxerto pega mais do que na região do glúteo. E gordura no rosto, gente, é ouro. Eu tenho vontade de fazer bichectomia, porque eu me acho bochechudinha aqui, né, nessa parte. Só que, vai que, né? E aí isso vai fazer falta no futuro para você. Você vai ver. Exatamente. Daí fica que nem a Demi Moore, né? Aquele troço. Fica muito, e aí é uma área que depois para preencher fica muito difícil, porque é uma área que E fica artificial também, né? você não tem superfície de apoio para projetar. Por mais que você preencha hialurônico, você nunca vai ter o mesmo efeito, né? Então, é assim, a bichectomia tem indicações, obviamente, específicas, mas não é para todo mundo. Teve uma moda, agora ainda bem que acabou, assim, essa moda deu uma baixada, né? Mas teve uma época que eu fazia bichectomia. Aqui perguntaram se a gordura da enxertia glútea se perde na musculação. Não, uma vez que a gordura integrou a gordura, ela vai ficar lá para sempre. Só que acontece, você começa a malhar muito, você começa a perder um pouquinho a gordura do corpo inteiro. Do mesmo jeito, a gordura enxertada vai diminuir, né? Então, poxa, meu glúteo estava grande, agora eu emagreci, eu perdi o enxerto. Não, é porque você emagreceu e a gordura ela vai e volta do mesmo jeito no local enxertado, né? Uhum. Perguntaram assim, doutor, fiz uma mastopexia há 2 anos, fiquei com um cisto enorme pela cicatrização, já fiz a ressonância, só que ela não continuou a pergunta, não sei se tem como responder só por isso. É comum no local da cicatriz, às vezes, formar cisto em cirurgia de mama, porque imagina que abaixo da tua cicatriz vão ter vários pontos naquela região, e naquela região onde tem aqueles pontos, tem fio ali que é inabsorvível. E o organismo forma como se fosse um granuloma, um cisto ao redor desses fios. Então, isso fez o ultrassom lá, depois de 1 ano, apareceu um cisto na mama. Não tem problema nenhum. Pode ser que no ano seguinte você repita, não tenha mais nada. Cisto é diferente de nódulo. Nódulo é diferente, é uma estrutura sólida que não tem a ver com a cirurgia. Se aparecer um nódulo depois de uma cirurgia, aí tem que ser investigado. Agora, cisto não. Cisto é comum aparecer pós-redução de mama, pós-mastopexia com prótese, enfim. Ela falou que o cisto é interno de 4 centímetros. É um cisto grande. 4 centímetros, acho que não deve ser 4 milímetros. 4 centímetros é muito grande. Isso acaba abaulando a mama. Uhum. E acaba tirando até a estrutura. O doutor achou a foto da lipoenxertia? Aí, porque a gente ficou conversando, né?
Ó, ela acabou de perguntar, a Mara acabou de perguntar. Parece que ela entrou na minha cabecinha e fez lembrar sobre o antes e depois do bumbum. Aqui, ó, isso aqui é uma lipoenxertia de glúteo. Ó, então, aqui eu fiz uma lipoenxertia, uma lipo na região das costas e uma torsoplastia junto. Então, essa paciente fiz aqui, ó. Porque com isso eu consigo levantar o bumbum e enxertar gordura. Então, aqui é uma lipoenxertia glútea, ó. Vou pegar outra aqui, ó. Peraí. Ó, aqui é uma lipoenxertia de uma paciente que ela tinha um leve afundamento na região lateral do glúteo, ó. Tá? Então, o enxerto foi só para dar um contorno para essa região. Tá vendo? Como ele era mais afundadinho, e aí como ele fica mais arredondado, ó. E no caso, vamos supor, a paciente, ela fez a lipoaspiração. A gordura absorveu. É verdade que essa pergunta que eu já ouvi que fazem frequentemente, né? A gordura enxertada pela segunda vez, ela tem menos chance de absorção? Ela pega mais pela segunda vez quando ela é injetada? Ou... Não, depende muito o local onde é injetado, vai depender das condições locais, né? Se tiver bastante irrigação, ela pega mais. Por isso que antigamente se injetava gordura dentro do músculo, no glúteo. E porque é a área que tem muito mais irrigação do que a região acima do músculo. Mas, por outro lado, como tem mais irrigação, você começa a injetar gordura dentro de uma área muito irrigada, a chance de uma partícula de gordura entrar dentro de um vaso sanguíneo é maior, aí é embolia. Por isso que quando você injeta muito dentro do músculo, a chance de embolia aumenta. Hoje é proibido injetar dentro do músculo. Hoje é proscrito. Os trabalhos mostram que injetar dentro do músculo aumenta o risco de embolia gordurosa. E aí, a embolia gordurosa é um quadro mais grave do que uma embolia, um tromboembolismo pulmonar, do que a embolia por coágulo de sangue. Porque a de gordura você não consegue dissolver. A do sangue, você dá anticoagulante, você dissolve o coágulo. Então, a embolia que gordurosa... complicado, né? Hoje se faz muito também. Os americanos estão fazendo bastante. Aqui no Brasil também tem se feito, principalmente com o Maurício Viário, né, que é o que faz o graft, e fazer Do músculo, né? Dentro do músculo, mas guiado por ultrassom. Então, na hora da cirurgia, você tem que ter um aparelho de ultrassom que você vai fazendo o ultrassom, vai vendo onde está a agulha e vai injetando para evitar pegar vaso sanguíneo. Então, futuramente poderia ser feito um ultrassom no bumbum assim também? Injetando Já se faz. E ele faz. É que eu entendi que ele só fazia isso na barriga, né? Que eu sei que ele faz a lipo e tal. Nossa, eu não sabia que vai no bumbum também. Também, para ter certeza de que a gordura não está indo dentro do músculo. Então, faz o ultrassom. Ainda seria meta do mesmo jeito. Não, é super seguro. É só não ultrapassar o limite. A gente fala, não ultrapassar o farol vermelho. Paciente por ela, elas querem colocar 1 litro de gordura em cada glúteo. Como né? Pode, peito, elas querem bem pequenininho, né? Proporcional, e a bunda, né? O bumbum, desculpa, querem avantajado mesmo, né? Mas aí isso envolve risco, né? Elas têm que entender que cirurgia, você tem que primeiro preservar pela saúde e pela integridade. A parte estética vem secundária, né? Primeiro a paciente tem que sair melhor do que ela entrou. Depois a gente vai tentando com segurança melhorar a parte estética. Agora, injetar 1 litro de gordura no glúteo é fazer uma roleta russa. Cada 10 que você fizer, 1 ou 2 vai ter embolia. Doutor Marcelo, aqui as perguntinhas acabaram de vez mesmo. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar para o doutor Marcelo, que ele sempre responde, daí eu posso repostar aqui também. Vocês podem mandar também para mim no direct, que eu também mando. E lembrando que a live vai ficar salva, vocês podem procurar no YouTube essa live e as outras lives também que eu já fiz, né? Para quem quiser assistir desde o começo. No final, a live acabou sendo mais sobre mama do que sobre renúvel, né? Mas faz parte. Queria agradecer ao doutor pela live. Adorei fazer a live com o doutor. Sempre gosto, né? O doutor é um dos, como eu disse, é um dos primeiros. Se tornou meu amigo aí na plástica. Aí semana que vem a gente se encontra lá no Adel, né, Mari? Sim, com certeza.
Finalmente vamos nos conhecer. Então é isso. Obrigada a todo mundo também que participou da live e as meninas. Um beijo pra Bárbara. Bárbara, eu acho lindo o nome Bárbara. Eu acho tão, né? Bárbara, eu acho lindo. Um beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Mari, beijo, viu? Beijo, manda um beijão para sua mãe. Porque a gente tá pode fazendo... deixar. Ela vai sair Obrigada. ótimo, Amém, tá? com certeza. Muita fé em Deus. Obrigada. Beijo, Beijo. tchau.